Boa noite. Hoje, dia 21 de maio de 2018, vamos dar sequência aos nossos vídeos sobre medicina do sono. Hoje vamos conversar sobre um assunto super importante que em termos de frequência, é um assunto que as pessoas não têm dado muita atenção, mas infelizmente a frequência nos nossos consultórios de medicina do sono tem sido muito alta, que são os distúrbios do ritmo circadiano. Lembre-se que a gente já conversou, ritmo circadiano, o que é? É o ritmo 24 horas, né? É o ritmo do nosso corpo, o ritmo 24 horas. Lembre-se também que nós já conversamos sobre a melatonina, nós já falamos que a melatonina não é nenhum calmante, não é? Ela não é para botar ninguém para dormir, melatonina simplesmente é um sincronizador e nessas doenças, nesses distúrbios de ritmo circadiano, ela tem uma indicação muito importante e isso a gente vai conversar rapidinho, falando sobre cada assunto em particular. Os distúrbios de ritmo circadiano mais importantes, que são os que nós iremos conversar agora nos próximos vídeos, né? São, primeiramente, o atraso de fase, né? O atraso de fase do sono, o avanço de fase do sono, o jet lag, né? Que é justamente quando nós mudamos de fusos horários, né, principalmente a leste. Nós temos também o shift work, que é importantíssimo, né, principalmente para quem lida com pacientes trabalhadores de turno, né, o shift work é justamente o trabalhador de turno, pessoas que rodam turno de horários de turno de trabalho. Então, nós temos todas as dicas adequadas a essas pessoas para que elas não sofram tanto. Nós temos também o ritmo não 24 horas, que são pessoas institucionalizadas que perdem mais ou menos a noção dos horários, né? Pacientes com demências, com Alzheimer, com Parkinson, enfim, várias outras doenças. E nós temos também o antigo livre curso, que são jovens, são pessoas que nasceram cegas e que não têm realmente aquela noção do claro e escuro, ou seja, dos marcadores ambientais do ritmo circadiano. Então, hoje nós vamos falar sobre o mais importante de todos e o mais frequente, que é o atraso de fase. Então, o que é atraso de fase? Gente, atraso, né? Nós atrasamos, ou seja, nós estamos atrasando para ir para a cama. Atraso de fase. Atraso de fase de sono. Então, por exemplo, hoje eu deito 10 horas da noite. Amanhã eu tenho um compromisso, eu vou deitar às 11 horas da noite. Chega sexta, vou deitar 1h da manhã, né? Fim de semana a gente dá aquela relaxada, que eu até expliquei para vocês já por que os infartos acontecem mais às segundas-feiras. Só que nós temos que nos lembrar do seguinte: nós estamos atrasando cada vez mais os horários de dormir, porém, no dia seguinte, você tem compromissos, você tem horários, você tem rotinas a serem seguidas. E aí, como que ficam essas rotinas? Como que ficam esses horários? O atraso de fase hoje ele é chamado de jet lag social. Por quê? Porque você é obrigado a comparecer a determinados compromissos à noite.
dia seguinte, como que fica? Qual o grande agravante do atraso de fase? O grande agravante do atraso de fase é que ele vem acontecendo em jovens, em adolescentes. Alguns estudos falam que até 17% dos adolescentes sofrem da síndrome de atraso de fase do sono. Por que isso é importante? Isso é importante porque nem toda a qualidade de sono é boa. Nem todo jovem dorme exatamente as horas que ele deitou na cama para dormir. E, além de tudo, ele atrasa a fase do sono. Ele está indo dormir muito tarde. Então, vocês imaginem o seguinte, não é? O indivíduo fica no computador até 3 horas da manhã. Eu tenho casos no consultório de crianças, adolescentes, que chegam a ficar até 3 horas da manhã no computador. E aí, no dia seguinte, eles vão para a sala de aula às 7 horas da manhã. O que esse jovem vai aprender? Qual o nível de aprendizado? Vamos considerar que esse jovem esteja perdendo exatamente os 2 soninhos mais importantes, o N3 e o REM. Por quê? Porque ele foi dormir tarde. Ele não dá tempo de ele aprofundar o sono. Ele não tem o tempo necessário de aprofundamento do sono. Então, esse jovem, esse adolescente, essa criança, que cada vez mais cedo eles estão no tablet, eles estão no celular, eles estão no computador. Ele está perdendo o N3 e o REM. O N3 e o REM, lembrem-se, que são os soninhos de memória e de concentração. Aí, nós vamos tentar entender por que o jovem está indo mal na aula. Por que ele não para em sala de aula? É déficit de atenção e hiperatividade. Por que esse jovem não se alimenta direito? Por que ele come muito ou come muito pouco? Por que esse jovem está tendo depressão? Por que os jovens estão se matando? Suicídio é um assunto extremamente importante. Em setembro nós tivemos aí a campanha do suicídio, não é? E aí? Esses jovens estão cansados. O jovem, a criança, é diferente do adulto. O adulto, ele tá cansado, ele encosta no cantinho e ele fica. A criança, o adolescente, ele hiperagita. Ele fica agitado, ele fica irritado. Isso é cansaço. Cabe a nós, pais, tirar eles do computador pelo menos 2 horas antes de dormir. Vai ler uma revista, vai ler um livrinho. Mas não, é cômodo deixar eles no computador. É muito cômodo quando uma criança está chorando, quando um adolescente está enchendo o saco, você dá um tablet. Ele fica ali no joguinho, ele não tá nem aí com você. Mas o que nós estamos fazendo com o cérebro dele? Isso que interessa. É isso que é importante. Então tá. Nós adultos, pessoas adultas, né, que temos alguma consciência de alguma coisa em algum lugar, não sei exatamente na onde, mas nós temos um jet lag social. Qual o tratamento disso?
Tratamento. Primeiro. Sim. Como vamos identificar? Primeiro, diário do sono. Isso é um instrumento extremamente fácil e que o médico do sono pode lançar. O que é o diário do sono? Você vai preencher quais os horários que você está indo dormir, quais os horários você está acordando, o que está te acordando de madrugada, que medicação você toma, enfim. E para confirmar o nosso diário do sono, nós temos um instrumento chamado actígrafo. Né? O que é o actígrafo? A actigrafia ela é extremamente importante porque é um reloginho que vocês usam durante 2 semanas, média 2 semanas, não é? E vão preenchendo junto aí o diário do sono. E o actígrafo, ele vai mostrar variação de temperatura do quarto, do corpo, a luminosidade do quarto, que horas você levantou, que horas você foi dormir. E aí, a partir do actígrafo, a gente tem que ter a boa vontade do paciente, que isso é a parte mais difícil, né? De mudar os seus hábitos. Higiene do sono. O principal tratamento, né, dos distúrbios de ritmo circadiano é justamente a bendita higiene do sono. É fácil usar a higiene do sono em adolescente, em criança? É óbvio que não. É muito difícil. Eles são rebeldes por natureza, não é? Aí você vai virar e vai falar assim, não, peraí, agora você vai desligar o celular, você vai desligar o computador. É difícil. É muito difícil. Só que a partir do momento que nós explicamos para ele que aquilo está realmente prejudicando a vida dele, e ter uma conversa de amigo, de pai de filho, de mãe de filho, como amigo, talvez eles ouçam a gente. Outro tratamento que nós podemos lançar mão é a melatonina. Então, aí todo mundo quer a pilulinha mágica, né? Todo mundo gosta de tomar um remedinho porque a higiene do sono dá trabalho. Agora, melatonina sem higiene do sono não adianta nada, tá? Então, não adianta, você pode dar a dose mais alta de melatonina que existe no mercado, né? Que ainda não existe no mercado brasileiro, inclusive, como medicamento, mas como suplemento alimentar. Que se você não fizer higiene do sono, não adianta absolutamente nada. As doses de melatonina. Então, como que a gente usa a dose de melatonina no paciente com atraso de sono? Por exemplo, o jovem dorme meia-noite, ou você dorme meia-noite, e você quer arrastar esse horário de sono. Por isso que nós dizemos que melatonina é um sincronizador, não é calmante, não é sedativo, tá? Então, o que acontece? Nós queremos arrastar esse horário de sono. Então, você dorme meia-noite e você quer passar a dormir 10 horas da noite, porque você percebeu que essa privação de sono tá te fazendo mal, tá? Então, você vai passar a tomar melatonina 8 horas da noite. Em dose baixa. Não adianta nada tomar doses altíssimas de melatonina. E, sem dúvida, as formas sublinguais da melatonina, elas são mais efetivas. Então, melatonina, lembre-se, ela arrasta o sono para mais cedo.
tá? Só que dose baixa e tem que estar aliada às normas de higiene do sono, que nós já comentamos em outros vídeos. Bem, outras coisas que nós podemos lançar mão, outros tratamentos que nós podemos lançar mão. A luz, né? A melatonina, ela arrasta o sono. A luz, ela avança, tá? Então, o que a gente pode fazer? Por exemplo, você quer dormir um pouco mais cedo. À noite, você já começa atirando a luz. Então, você já começa a diminuir a luz. Então, 8 horas da noite, já vamos diminuindo a luz. Vai entrando em sono. Vai já colocando o teu corpo em sono. Lembre-se que nós não temos botão de liga, desliga. Gostaria muito de inventar um botão desse, mas não tem. Então, você tem que já colocar o teu corpo para dormir, reduzindo a luz. Isso nós vamos conversar muito no trabalhador de turno. Isso nós vamos ter uma conversa muito longa no trabalhador de turno. Mas, no caso, nós estamos falando sobre o atraso de fase. Então, já reduzir a luz, tá? Já se preparar para o sono. Lembre-se que o nosso corpo precisa de rotina. Ele necessita de rotina. E a questão da cronoterapia também é muito interessante, essa coisa de a gente já começar a luzinha azul, o espectro azul ao lilás, que são cores que ajudam a entrar em sono. Lógico, todas as outras técnicas de relaxamento, por exemplo, já ir fazendo uma massagem antes de dormir, uma meditação, enfim, você já começar a entrar em soninho. Se o banho relaxa, toma um banho. Enfim, já ir ajudando a dormir. No jovem, principalmente o jovem que está em fase de vestibular, de Enem, dessas provas todas que eles têm. Cuidado com o ZAN. Cuidado com o médico que prescreve para você o bromazepam, o diazepam, o alprazolam, o lorazepam, qualquer um desses calmantes. Lembre-se que esses remédios, eles diminuem mais ainda a concentração e a memória, porque eles diminuem o soninho REM. Então, pense muito bem no tipo de medicação que você vai tomar, principalmente nesta fase de aprendizado, de crescimento, de desenvolvimento. Então, lembre-se, hoje nós falamos sobre atraso de fase de sono, tratamento básico, higiene do sono, melatonina, a luz, não é? A cronoterapia, a questão da luz, da cor da luz e as técnicas de relaxamento. É o que nós temos para a síndrome de atraso de fase. Próximo vídeo nós vamos falar sobre o avanço de fase. Boa noite a todos e uma ótima semana para todos nós.